Então, eu vou ler o Evangelho e você faz oração, Ivone, para nós? Faço sim. Tá, vou ler depois que eu ler. Nós estamos aqui no capítulo 5, né? Estamos na sequência do Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Se alguém tiver com o Evangelho aí, pode abrir. Capítulo 5, logo no começo. Eu desisti de colocar o texto na tela, porque não sei por que não funciona. Né? Lembra? Toda vez caía. Caía. Então vamos lá. Bem-aventurados aflitos. É um capítulo bem longo. Ele fala de coisas, né, da justiça, das aflições, das causas das aflições e principalmente também, mais à frente, dos motivos de resignação, né? Porque ele vai falar também do suicídio, da loucura que nós estamos vivendo nesse momento agora, que o Kardec previu, né? Ele fez uma previsão de que os tempos seriam conhecidos. Dos sinais do final seria a recrudescência, quer dizer, o aumento do suicídio entre crianças e entre Jovens. Aqui em Três Marias aconteceu alguns fatos complicados também entre jovens. Agora recente, né, aquela youtuber lá, meu Deus. Isso mesmo, uma delas também, né? Uma moça aqui de 23 anos. Nossa, uma Complicado. loucura. E são os sinais, né, que ele disse que... Mas é duro quando a gente está vivendo, né, como Jesus também, né, no Mateus 24, sermão profético, que ele fala tudo isso, né? Também ele está de frente para Jerusalém, né, e também ele lamenta por Jerusalém. Que coisa. E nós estamos vivendo, né? Incrível, nós estamos encarnados, né? Nós estamos testemunhando tudo isso. Testemunhando tudo isso, Né? Deise. Possamos vibrar. Sim. Espero que a Deise consiga entrar. Oi, Deise, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Oi, amigos. Boa noite. Oi, Deise. Está chovendo na Bahia, Deise? Um sol maravilhoso, minha amiga. Maravilhoso. Hoje então teve o eclipse do sol. Eu fui para um bairro aqui chamado Sapetinga, e que é o melhor pôr do sol que tem aqui. E aí você Jura? olhou para o sol, não, né? Porque não pode olhar. Não, tem que ter uma proteção, né? Um raio-x, aquele negócio de raio-x, negócio escuro, óculos escuros. É coisa mais... Gente, a natureza é perfeita. A minha nora viu, eu não vi. Eu também não vi, não. Eu estava organizando umas coisas, não deu. Eu não vi. Então, aqui Deus brincou com a gente, a natureza brincou com a gente, porque estava com nuvens assim, cinzentadas, né, para chover. Mas não choveu, não. O sol foi maravilhoso hoje. O mar estava, assim, esplendoroso. Ah, que bom. Isso é ótimo. Então, tá. Vamos lá, então. Bem-aventurados os aflitos. Aflito, é interessante, né? Litos significa pedra. Então, a aflição, ela tem uma relação com pedra, né? Com peso. Por isso que Jesus fala também, né, dos sobrecarregados, né? Então, diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Então, em Mateus, nós temos o Sermão da Montanha. E em Lucas, nós temos o Sermão da Planura, da planície. Interessante, né?
E tem também uma diferença nesses dois sermões, é uma diferença em termos de, vamos dizer assim, de dimensão do que se queira alcançar, né? Então, por exemplo, Mateus fala, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça. E o Lucas fala assim, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E é porque essa diferença, né? Lucas, ele passou a viver numa comunidade muito pobre. Então, ele adaptou a fala de Jesus. Ao invés dele falar de uma dimensão mais, vamos dizer assim, mais transpessoal, uma dimensão mais sutil, né, do ser humano, falar mais do mundo das ideias, como é justiça, né, é um conceito abstrato, completamente abstrato. Né? Você ter fome e sede de justiça, isso é difícil de compreender. E principalmente se a pessoa está com fome de comida. Né? Nós até já falamos sobre isso, sobre a pirâmide lá do Maslow, né? Que ele diz que primeiro você tem que saciar a necessidade fisiológica da pessoa. Então, Lucas está falando para a necessidade fisiológica. E Mateus está falando para a nossa necessidade, que nós vamos chamar de autoiluminação. Né? Então, uma dimensão mais sutil e mais espiritual. E não é à toa, então, que lá está o sermão da montanha, em Mateus, e o sermão da planície, da planura, de Lucas, que é como se Lucas falasse para a nossa horizontalidade, né, que é o mundo material, e Mateus para a nossa verticalidade, que é a nossa relação com o divino. Aí Lucas continua, né? Mas ai de vós ricos, ele coloca a questão da riqueza mesmo, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, Lucas estava, então, como eu disse, né, falando para aquela comunidade, dando esperança, uma esperança que eles precisavam ouvir isso. Se falasse de justiça, eles não tinham como entender o que seria isso, né? Então, os espíritos vêm nos falar da justiça das aflições. Item terceiro. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, ou seja, aqueles que carregam pedras, que carregam seus fardos, né? Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, a visão da vida futura, ela é necessária para que nós possamos ter esperança. Então, a esperança, ela só é possível de ser sentida por nós, né? De se transformar nessa força psíquica, se nós estivermos situados ali na linha da eternidade e na linha do infinito. Se nós olharmos uma vida só, nós não vamos entender nada. Porque a vida, ela é cheia de paradoxos, cheia de coisas que, né, nós ficamos perdidos. Então, nós temos que projetar. Né? Aí, por isso que a fé vem antes da esperança. É a fé, a esperança, a caridade. Porque a fé nos permite enxergar além.
E para ter esperança é preciso enxergar além dessa vida e aquém dessa vida. É preciso ter essa visão da linha do tempo como a eternidade, né? Senão a gente não vai entender, e muito menos entender ainda se existe alguma conveniência em sofrer, né? Dizem, para se ter maior mérito. Não, você tem que sofrer para se ter mérito. Mas isso é um argumento difícil de aceitar. Então, vem aqui, né, os espíritos que dizem o seguinte para nós. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Então, as desigualdades, né, sociais, que é diferente, desigualdade é diferente de diferença, né? As diferenças, nós respeitamos todas as diferenças, mas as desigualdades nós temos que combatê-las. E não é possível combater a desigualdade sem a fraternidade. Nós temos falado muito isso, porque é o Kardec que diz isso, e diz isso muito bem. Aquelas três Fraternidade, igualdade, liberdade. Da Revolução Francesa, né? Liberdade, Isso. igualdade, fraternidade. Kardec diz que são os princípios, né, da Revolução. Ele diz que tem que ser assim: liberdade, fraternidade no meio e depois a igualdade. A fraternidade tem que estar ali no meio, ligando a liberdade com a igualdade, né? E justamente, por que a Revolução Francesa não prosperou nem um ano, nada? Porque não tinha fraternidade, eles não eram fraternos, né? Essa desigualdade que eles combatiam, eles queriam combater pela força bruta, e aí não tem como. E dividir o que é do outro, mas nunca dividir o que tem. Então, então a gente vai perguntar, por que está tudo tão desigual? Pessoas viciosas, viciadas, outras virtuosas, e que sofrem tantos virtuosos, e aqueles que vivem na opulência, às vezes até no deboche, né? Como tem um texto do Evangelho que fala, chega um pobre, assim, todo mundo olha, né, num ambiente mais sofisticado, todo mundo se afasta. Mas se entra um rico debochado, aí todo mundo, né, bate palma e tal. Então, se entra um bêbado, né, alcoolizado num ambiente, mas se ele é pobre, meu Deus, né? Mas um rico, às vezes, faz verdadeiras escândalos em público, e todo mundo acha até engraçadinho, né? Então por que, assim, que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Realmente, se você for olhar uma vida só, parece que aí não tem justiça, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, Deus, né, necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso
o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, a importância da divulgação da doutrina espírita, de que estudemos o Espiritismo, especialmente aliás, tem que ser nas obras básicas, né? Para que possamos ter argumento, ter fundamento, porque é a doutrina que nos vai consolar. Ela é o melhor imunizante contra o suicídio e contra o aborto, e também contra a pena de morte, né? É a doutrina espírita, com todos os seus princípios, que vai nos trazer essas explicações, né? E vai nos dar... Oi, Deise, fala-me. Não, pode continuar, amada, eu espero. Não, fala, eu estou falando aqui. É que é interessante. Hoje mesmo, apareceu no meu celular um filme, eu não sei o filme, eu estou sem Netflix, e esqueci o nome do filme. Uma palavra só o nome do filme, porém, é um filme que está passando um padre que ele está num tribunal. Aí é justamente isso. A advogada pergunta, né, por que Deus, né, faz tanta... O que o senhor acha de Deus por deixar pessoas, né, sofrer tanto e outras não? Aí ele diz, né, no que ele vai dizendo, que eu fui anotando, que eu queria anotar tudo, mas ainda não consegui, vou ver se eu lembro. Se alguém tem fé, né, se alguém tem fé, e a fé, tudo tem um significado. Aí ele foi falando, eu pedi força, e Deus me deu dificuldades para. Eu pedi sabedoria, e Deus me deu, né? Eu pedi coragem, e Deus me deu. Eu pedi amor, e Deus me deu. Mas assim, Deus deu provas para que ele pudesse, né, superar e ser realmente, ter amor, ter coragem, sabedoria e força. Aí, no final, ele diz o seguinte para ela, minhas orações foram atendidas. Por que foram atendidas? Porque ele compreendeu tudo que ele estava passando, tudo que ele pedia, Deus realmente dava para ele, mas para que ele realmente pudesse ver o que ele estava fazendo e o que ele realmente queria. E quando você fala, né, do Espiritismo, como é interessante que a gente realmente precise divulgar, por conta realmente do aborto, por conta realmente de todas as atrocidades que estão acontecendo, e agora mais uma guerra, que a gente não sabe se vai ser a terceira, né? E assim, o bem não se justifica, né? O bem não se justifica, mas o mal também não, né? Porque se fosse para justificar, a pessoa que deveria justificar o mal, né? No mundo, seria Jesus. E ele não justificou. Ele não justificou o mal, jamais. Né? Como também o bem, jamais. Mas ele, com a sua misericórdia, ele ainda pediu pelo nosso mal, né? Para que Deus nos perdoasse. Então, é incrível também, eu estou vendo o quanto o Espiritismo ainda não é divulgado. Mesmo a gente tentando mudar, porque a gente só vai aprender, a gente só vai realmente mostrar o Espiritismo com nossas ações, né? Aí eu me pego assim, será que eu estou tendo boas ações? Né? Será que eu estou tendo bons pensamentos? Então, realmente tem que partir de nós, espíritas, e realmente mudar, né, Márcia? E cada dia mudar mesmo, e ter essa consciência de mudar. E para o melhor mesmo, e não é fácil. Mas não é impossível, né? Sim, é fundamental que nós... porque
cada um de nós, o Emmanuel diz, nós somos mensagens vivas da doutrina espírita. Nós temos que ser essas mensagens naquilo que nós falamos, né, e nas nossas ações. Nós temos que saber compreender a situação que nós estamos e dizer a palavra correta, a palavra certa. Ali, assim como Lucas, né? Lucas, ele usou a dimensão que as pessoas podiam entender e que as pessoas podiam se consolar, né? Bem-aventurados os pobres, os que têm fome, porque ele falava para uma comunidade miserável e para uma comunidade que tinha fome. Então, mas para termos esses argumentos, nós temos que estudar o Espiritismo nas suas obras, temos que estar atentos, né? E realmente nos colocarmos a serviço do Cristo, sabe? Porque quem é que vai falar da doutrina se não formos nós, né? Então, nós temos que sair daquele condicionamento que nós trazemos da Igreja Católica, que na Igreja Católica, durante 2000 anos, né, então, havia um grupo que produz a religião, até hoje é assim, e um grupo que consome a religião. Né? Então, vai na missa, aí o padre fala, produz tudo aquilo, aí você vai na fila, toma hóstia, não sei o quê. Então, você consome a religião para você. Você vai cuidar de você, é um consumidor da religião. Na doutrina espírita, ela nos convoca ao trabalho, nós somos tarefeiros, nós somos trabalhadores espíritas. É no trabalho que a religião se faz em nós. E nós temos que ter cuidado para não nos transformarmos nesses eternos consumidores, né, que vai no centro espírita para ouvir e para tomar um passe, tomar água fluidificada. Qual a diferença da missa? Porque a água fluidificada e o passe passa a ser a hóstia, né? Na igreja também tem água benta, tudo a mesma coisa. E aí nós não conseguimos dar fazer essa virada, em que nós vamos produzir a religião, mas para produzir a religião, para sermos essas mensagens vivas, primeiro nós temos que conhecer a linguagem do Espiritismo, né? Nós temos que ter argumentos e temos que trabalhar, né? Não tem como, você tem que cair em campo. E você, em campo, você vai encontrar vários níveis, né? Você vai encontrar pessoas mais simples, que você não pode escandalizar, né? E falar em altas, você vai ter que usar a linguagem. Então, é isso. Ter essa fé, né? Ter essa certeza absoluta de que Deus é nosso Pai e Jesus está governando tudo, né? E aí nós temos que nos sentir isso, os trabalhadores, aqueles que temos essa responsabilidade. Né? Mas é isso. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as causas das aflições, mas as causas atuais. Por que a gente sofre nessa vida e às vezes a gente fica achando que é a lei de causa e efeito, mas com a vida passada, né? E não é. Então, é o que nós vamos ver. Agora, pedir para a Ivone, então, fazer nossa oração, tá bom, Ivone? Sim. Vamos fechar os nossos olhos e imaginarmos, Senhor, caminhando em um gramado muito verde, molhado de orvalho, onde possamos sentir o frescor da natureza, a brisa tocando em nossos rostos, curando as nossas dores da alma e as feridas que o mundo tem nos trazido. Eu peço nesse momento, Senhor Jesus, e tenho pedido desde ontem, que acolha o Alan e não o deixe mais sentir dores. E o mantenha, Senhor Jesus, aquecido e alimentado espiritualmente.
Que acolha as crianças do ECAU na segunda-feira, quando retornarem. Que acolha a mãe e os irmãos. Esse momento é um momento extremamente delicado para os não entendedores da vida terrena. Que ele seja divinamente acolhido no pátria espiritual, na sua casa, Senhor Jesus. Conceda aos coordenadores, direção, professores e contribuidores, colaboradores, tarefeiros do ECAU, para dar continuidade a esse trabalho. A crianças em grande sofrimento moral, espiritual e de grandes necessidades de abraço. Que possamos nos abraçar mais, não perdermos a oportunidade de estarmos juntos. Senhor Jesus, peço novamente a Ti que ore por Israel, por esse povo, Senhor Jesus, tão sofrido, de um país tão pequeno, cercado por tantos que sempre tentaram invadir e causaram muito sofrimento. Senhor Jesus, com suas mãos, com seu calor imenso, com sua irradiação, olhai pelo nosso planeta e pelo nosso Brasil. Vá aos nossos lares, ampara os nossos filhos, em Belo Horizonte, Betim, Rondônia, Bahia, São Paulo. E cuide do Yuri, em São Paulo. Que ele se relacione bem, se interaja, sinta o amor, a vibração de bons fluidos para uma vida diferenciada. Acolha, Senhor Jesus, as mães com os corações aflitos, passando pela síndrome do ninho vazio. Esteja sempre conosco, Jesus, essa noite e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ivone. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz. Então, nós sempre lembramos que esse livro a gente está basicamente lendo, né, porque ele é muito importante, aquilo que nós estávamos falando, né? É importante ter argumentos, conhecer a doutrina, e esses livros, tem alguns que são realmente de difícil entendimento, porque eles vão trabalhar a ciência espírita, né? E a mediunidade, ela é muito mal compreendida, né? Normalmente, a mediunidade é vista apenas do ponto de vista da comunicação dos espíritos com o mundo físico. Mas isso aí é só um percentual pequeno do que seja a mediunidade. E quanto mais a ciência espírita vai avançando, mais nós vamos compreendendo os fenômenos que acontecem conosco, né? Pelo menos vamos sabendo por que está acontecendo aquilo. E então, esse livro, como eu falei, né? A gente vai lendo, o que a gente puder entender, está ótimo. Tem o outro também, Evolução em Dois Mundos, que é aquele realmente é bem difícil de entender. Mas vamos lá, né? Então, em Gênesis, nós vimos muita questão dos fluidos, né? Até foi quinta-feira que nós fizemos estudo, estamos vendo sobre o fluido cósmico universal, né? Que é e a modificação desse fluido, e que o pensamento, se a gente vê lá em Gênesis, para ele se propagar, ele se propaga através do fluido cósmico. Por isso que o pensamento é tão veloz,
né? Velocidade do pensamento é bem maior, infinitamente maior que a velocidade da luz. Mas ainda ele ainda transita, né? Vamos dizer assim, ele ainda transita num espaço, né? Porque ele precisa do fluido cósmico para se propagar o pensamento, né? Então, nós vamos ver hoje sobre a matéria mental. É o capítulo 4. Capítulo 4, a matéria mental. Então, pensamento criador. É o subtítulo. Vou lendo aqui para vocês. Identificando o fluido elementar, que é o fluido cósmico, ou hálito divino, é o sopro de Deus, que é o sopro divino que é criador, né? Ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento criador. Força dinâmica significa que é uma coisa que não está parada. Por isso que nós falamos que tudo no universo é movimento. Os elétrons, eles estão em movimento. É como tem um núcleo, né, que é onde está a matéria mesmo, e os elétrons que giram em volta desse núcleo, certo? E então, eles, se nós olharmos o sistema solar, o Sol e os planetas em volta girando, é a mesmo desenho dos elétrons em torno do núcleo. Ou seja, movimento. Por isso que nós temos que estar sempre em movimento, né? Nós temos que estar sempre, tudo aquilo que para, né, atrofia, enferruja, não é? Então, nós temos que estar nos movimentando o tempo inteiro. São forças dinâmicas, expressando o pensamento criador. O pensamento criador aqui está escrito com P maiúscula e C maiúscula, que é o pensamento de Deus, né? E, superpondo-se à grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria. Então, tem o pensamento de Deus, a matéria mental de Deus, e tem a nossa matéria mental, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então, a nossa matéria mental, que está sempre em movimento, na verdade, ele fala agitação, né? Em vez de dinamismo, nós somos agitados constantemente. Nós vamos, então, plasmando criações que são temporárias. O Divaldo uma vez falou, né? Estava aqui em Porto Velho, ele disse que o umbral, ele é uma criação da mente, né? Da nossa mente. Ele, em realidade, não existe. Assim, nós que criamos o umbral. Então, conforme houver a modificação ali da matéria mental, aquilo desaparece. Igual nesses filmes, né, que a gente vê, esses filmes assim mais, né, de coisas mais místicas, mais assim, Senhor dos Anéis, não sei o quê. Então, tem um momento que ocorre um fenômeno ali e todas aquelas estruturas do mal, elas vão desaparecendo, elas viram pó, porque elas não eram reais. Elas eram criações plasmadas, né, pela mente. Então, ele fala isso, que o umbral, ele é criado pela nossa consciência de culpa. Então, o umbral
É a consciência de culpa que cria ele. Então, quem é que está no umbral? As pessoas que estão sofrendo. Mas elas estão sofrendo porque já tem uma certa consciência de culpa. Então, ali estão as pessoas que cometeram crimes contra a vida, mas já se arrependeram, né? Aqueles que ainda estão renitentes no mal, aqueles que se comprazem no mal, eles não vão para o umbral, eles vão para as trevas. E eles não sofrem. Eles não sofrem nenhum conflito, porque eles não sentem culpa, né? Não sentem culpa. No umbral, não. No umbral, a pessoa está sofrendo. Está gemendo, aí vai aparecer, né, a questão do aborto, a questão do suicídio, a questão de tantas coisas. Por exemplo, o Vale dos Suicidas é um local de imenso sofrimento, porque tem a consciência de culpada ali terrível, né? Então, mas nas regiões das trevas, não. Os espíritos que dominam ali, eles são frios, né? Eles não estão sofrendo. Então, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. No macrocosmo e no microcosmo, então o macrocosmo é esse cosmos aí que nós vemos, né? As estrelas, as galáxias, e o microcosmo são os átomos. Então, tanto em um quanto em outro, tateamos as manifestações da eterna sabedoria também com letra maiúscula, dizendo que é a sabedoria de Deus. Essa eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge o quê? Surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Então, a inteligência, ela tem essa faculdade, né, de mentalizar a ação mental, colocar a mente para agir, para criar. O que é a mente? É uma estrutura magnética, um campo magnético que está espalhado sobre a realidade que nos cerca, né? A mente é ela que traz para o princípio inteligente informações. E o princípio inteligente também manuseia a mente, como se a mente fosse as mãos do princípio inteligente. E é. Tanto que, após a desencarnação, no mundo espiritual, é a mente que produz os objetos. Difícil para a gente entender, né? Mas aqui também a gente, se nós formos pensar, antes de você fazer um arroz, você mentaliza antes. Você se vê pegando a panela, você vai e pega a panela. Eu hoje passei a manhã inteira na cozinha fazendo comida. Então, eu já tenho ali um negócio assim que eu vou seguindo aquilo. É a minha mente que está espalhada naquela realidade. E é até tão interessante isso, né? Que eu, quando eu estou cozinhando, eu fico concentrada. Bem concentrada. E a Júlia não. A Júlia adora quando ela... Porque tem duas cozinhas aqui. Tem assim, quando nós duas estamos na cozinha, tem uma lá que ela faz os bolos delas. Então, aí ela adora, né? Quando eu estou ali na cozinha, porque daí ela vem conversar. Aí ela me tira da concentração, sabe? Eu falo, Júlia, você vai lá cuidar dos seus bolos? Deixa eu... Ela vem e me pergunta um negócio que não tem nada a ver, lá de não sei onde. Eu falei, você bem está deixando alguma coisa para ferver lá no seu fogão? E aí, então você tem esse tempinho vago aí, mas eu estou fazendo outra coisa. Ou seja, a mente, né? A mente está ali fazendo. Claro que nós usamos a nossa mão para pegar a panela, para mexer o arroz, né? Mas é a mente que está fazendo isso. Se a mente tiver alguma avaria,
nós tivemos algum problema no cérebro, que a mente não consiga se expressar mais, aí não adianta ter mão, não adianta ter nada, porque eu não consegui fazer nada. Oi, Deise, você levantou a mão. Uhum. Porque pensamento é energia, né? E acaba sendo, e aí que está, se o pensamento é energia, ela é atividade, a gente não pode dizer que materializa, mas materializa sim, porque é o que você falou, eu estou pensando, eu vou fazer um arroz, eu já materializei aquele arroz, não Já. é? E outra coisa, quando você fala a respeito da sua atividade na cozinha, ela também é meditativa. Então, Ah, realmente, fale para a Júlia parar de tirar você da sua meditação. né? Os orientais chamam meditação na ação, né? É Eu, isso. eu aprendi isso faz tempo. Por exemplo, às vezes quando eu estou muito, assim, né, cheia de coisas na minha mente, que eu preciso alinhar, né, e está tudo desalinhado, e normalmente eu vou lavar roupa. Quando o pessoal vê eu lavando roupa, eles falam, nossa, a mamãe tá... Porque eu vou lá, eu lavo roupa, gente. Verdade. Eu só não estendo roupa, porque o meu varal é alto, sou baixinha, e quando eu fico assim, me dá tontura. Se bobear, eu desmaio. Então, eu peço para alguém estender a roupa para mim. Mas eu vou lavar roupa, é isso que eu faço. E isso me acalma. Também gosto de lavar aqui à frente, jardim, né? Mas eu faço isso, é igual você falou, é meditação na ação, né? Nós não somos igual os orientais, que a gente fica assim sentado, né? Nós somos diferentes, a nossa meditação é diferente, porque o nosso pensamento é diferente, está numa estrutura diferente da deles, né? Eu não consigo sentar em algum local quieto e meditar. Eu não sei meditar. Eu só sei meditar realmente cozinhando. Em alguma atividade que me dê muito prazer, como cozinhar principalmente. Agora, sentar, eu não sei. Mas essa meditação aí de sentar e ficar é dos orientais, ela não é nossa. Não adianta, o povo não entende isso aí. Pode ser que um ocidental faça, mas ele já encarnou lá, já teve por lá, entendeu? Porque o nosso pensamento, ele é diferente. Nosso pensamento, ele tem uma estrutura diferente, a nossa genética é diferente. E nós somos... é muito importante isso, porque a forma como nós meditamos é diferente da forma como os orientais. O ideal é, aos poucos, né, a gente conseguir alinhar os dois. Eu tenho um livro, O Amor é a Fonte do Conhecimento, que ele é todo sobre isso, né? Sobre essa questão, é a meditação na ação, né? Que não sou eu que falo, né? Esse livro ele é apenas um apanhado do conhecimento dos orientais e das conexões desse conhecimento com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus. Isso eu falo muito bem. E também eles já estão descobrindo essa meditação na ação. Tem um livro de um deles lá que se chama Meditação na Ação. É um livro. E ele diz assim, né? Se você está descascando um limão, você tem que descascar o limão. Você tem que colocar naquele limão toda a sua atenção, toda a sua mente. A tua mente tem que se debruçar naquela realidade. Toda a atenção ali, né? E aí, senão você faz que jeito? Você descasca um limão de qualquer jeito, né? Você se corta, né? Tem aquela coisa feia, não é? Tá feio. Tem uma história de uma ocidental, né, que chegou a certa altura da vida, ela não tinha encontrado a paz interior, né, dela ainda. Ela falou, não, assim não dá, eu vou lá para o Tibete, sei lá onde, no mosteiro, e vou para lá para encontrar minha paz interior, né? Então ela foi. Antigamente o povo ia muito, né, para lá. E ela foi, e aí chegou lá, num desses mosteiros tal, e aí tinha um monge lá, ela falou com ele que ela precisava se acalmar, ela precisava se iluminar, e ela já tinha passado por todas as religiões aqui, não tinha conseguido,
só piorava. Então, ela tinha ido para lá para encontrar sua autoiluminação. Aí, ai, que bom, acolheu. Eu falei assim, então, você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Naquele tempo ainda tinha correio e carta, né? Você vai ficar cuidando da nossa correspondência e você vai fazer assim. Os monges, eles respondem todas as cartas. E aí, depois tem que colar o selo na carta, né? Então, você vai ser responsável para colar o selo, né? A carta já vem dentro do envelope, você só cola o selo. Aí ela, tá bom, essa vai ser a tua tarefa. Aí ela ficou naquela tarefa. E passaram-se 2 anos. E, de vez em quando, aquele monge ia lá, olhava, conversava com ela, saía. Aí, um dia que ele chegou, ela falou assim, olha, eu quero falar uma coisa para o senhor, que assim não dá, eu estou aqui já há 2 anos, e estou colando selo até hoje, e eu não encontro minha autoiluminação, e quando é que eu vou sair dessa função de colar selo? Já 2 anos? Ele falou assim, você vai sair o dia que você aprender a colar selo. Você não aprendeu ainda. Você viu como é que você cola o selo? Passava a cola de qualquer jeito, tacava a cola ali, jogava, quer dizer, entenderam? Por isso que, às vezes, lá no inicial eu falo, né, para as professoras, elas não têm noção do que é o trabalho delas, né, as pedagogas ali com criança, e cortar papel, o que isso significa em termos de alinhamento, né? Tanto que nas trevas não tem professor, viu, gente? Nem enfermeiro. Mas tem advogado. Mas eu não vou porque eu sou mãe, também não tem mãe lá. Mas. A tua desculpa para não ir para as trevas é porque é mãe, né? De 11, quero ver se alguém me leva para lá. Posso ir para um brau. Minha amiga. Eu posso ir para um brau, para as trevas não vou, não. Então, eu estou na vantagem. Eu estou na vantagem que eu sou enfermeira e mãe. E mãe, mulher. É a profissão mais, assim, que mais te permite meditar na ação do que essa? Por incrível que pareça, isso está dentro do que nós estamos lendo aqui, sabia? Nós estamos falando de mente, né, de vibração. Então, tanto que tem médico nas trevas e muito. Quais são as profissões que estão nas trevas? Médicos, advogados, juízes, religiosos de monte. A maioria do sexo masculino. A maioria do sexo masculino. E tem menos mulheres, né? Mas não tem mães lá. Se você foi mãe, do jeito que foi, você já se livrou das trevas. Das trevas. Graças a Deus. Já tá bom, né? Graças a Deus. Já tá bom. Então, é isso, né? E aí eu falo para as professoras, nosso lar está escrito, né? Quem cuida de criança, bônus hora não é dobrado, é mais do que dobrado. O maior bônus hora que tem é quem cuida de criança. Então, eu falo, olha, por isso que professor, né, tem um monte de créditos e tal, especialmente, quando ele realmente... Porque, assim, o primeiro que ganha é a pessoa, porque se ela se dedica, se ela se entrega àquela atividade, se ela está ali, se as crianças estão, né, brincando, rindo e tal, e ela está participando, ela é a primeira beneficiária, porque é ela que está se alinhando, né? Então, é isso. E Jesus falou isso também, né? Deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porque é delas o reino dos céus. Dia 12 foi dia das crianças. Então, nós temos que buscar também essa criança interna nossa, né? Tão sofrida, né? Tão maltratada. Todos, não tem criança que não sofreu algum tipo de privação, né, na infância. Seja de qual classe social for. Então, nós temos que buscar essa criança interna e curar, né? E como que nós vamos curar? Só tem um jeito, convivendo com outras crianças. E ao conviver com crianças, nós temos que ser iguais a elas. O Sérgio Felipe, ele diz assim, nós temos que deixar as crianças falarem.
Normalmente, quando nós estamos junto com criança, nós queremos nós darmos o tom, né? Ficar ensinando coisas, dando lição de moral. Isso tudo é tolice. Tem que deixar a criança falar e nós temos que ouvir a criança. Porque a criança, ela recém chegou do mundo espiritual, ela está cheia de novidade na cabeça. Então, nós temos que ficar perguntando para ela. E isso? E aqui, o que você acha disso? Porque elas vão dizer tantas coisas que nós vamos ficar surpresos com as coisas que elas vão falar para nós. Não é? Então, só continuando aqui, ó. Nos fundamentos da criação aqui com letra maiúscula, quer dizer da obra de Deus, nos fundamentos, na base da obra de Deus, vibra o pensamento imensurável do Criador. Vibra. Né? Então, vibração é isso, é energia, né? É algo que não está estático, é algo dinâmico. E sobre esse plasma divino, sobre ele, vibra o pensamento mensurável da criatura. Então, ó, nos fundamentos da criação, da obra de Deus, vibra na base o pensamento imensurável, que não tem como você mensurar, não tem como você definir, não tem como você pesar, né? Ele é imensurável, não dá. Mas sobre esse plasma divino, que é o fluido cósmico universal, né? Vibra o pensamento mensurável da criatura, ou seja, o nosso pensamento que tem tamanho, que tem forma, que tem peso, né? Que queima glicose. Esse pensamento, ele se projeta e ele se desloca sobre o plasma divino, ou seja, sobre o fluido cósmico universal. Então, vibra o pensamento mensurável da criatura, que somos nós, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Esse oceano de força mental, ele é realmente um oceano mesmo, sabe? Isso que nós vemos assim, nós vemos há um mundo, né? Os oceanos, as águas, existe ali um universo. A água, com relação a nós, ela tem uma densidade, certo? Mas nós não conseguimos perceber a dimensão, a densidade do meio onde nós estamos. Assim como o peixe, ele não percebe a densidade da água, como nós percebemos. Entendeu? Nós estamos imersos num oceano, como se fosse uma água. Os espíritos que estão numa outra dimensão, numa dimensão mais sutil, eles mergulham nesse oceano que nós estamos. É um mergulho. Quando a gente reencarna, é um mergulho na matéria. É um oceano mesmo. É interessante isso. O Chico Xavier, ele conta em um dos seus livros que ele teve um desdobramento e que ele então saía do corpo e ele entrava numa espécie de uma cápsula com um espírito bem superior e eles iam como se eles estivessem realmente num mar. Só que esse mar é a atmosfera da Terra. Até que eles chegaram num ponto como se fosse a superfície desse mar. E aí ele se viu nessa superfície, né? Mostrando que nós estamos vivendo num oceano. Né? Aí tem uma dimensão que parece rarefeita. Mas, então, é assim, né, que funciona essa... Nós podemos ter uma ideia vaga a partir do que nós vemos das dimensões mais densas, né? Os seres que vivem na água, por exemplo. Né? Nós vivemos na atmosfera. Nós vivemos no meio de água, porém gasosa, né? Estado gasoso. Então, é isso. Chegamos ao final, passou rápido. Eu vou pedir para quem?
Leni, você está aí? Ficou tão quietinha, Leni, minha querida. Leni? Oi, Oi, dormiu? ficou tão quietinha. Você pode fazer, eu já estou em Porto Velho, você pode fazer a nossa oração? Posso sim, Márcia, nossa. Então faz, amor. Então, vou dizer. Pai querido, quando a noite chega, é porque tivemos um dia de presente. Muito obrigado. Obrigado por tudo. E eu coloco nessa prece, ó Pai, todo o nosso planeta Terra, que o Senhor possa cuidar e que possamos perceber que o Senhor está conosco, cuidando de cada um de nós. Eu peço muito especial que o Senhor cuide do meu primo Bruno, lá de Baimirim, que ele possa aguentar suas dores, que ele possa, Senhor, compreender o processo que ele está passando. Dê força a toda a família, a mãe dele, todo mundo, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Muito obrigado mesmo, Senhor. E que possamos, em agradecimento por tudo que tem nos dado, que possamos ser espíritos alegres, que possamos nunca perder a fé, que possamos ter esperança e que possamos ser caridosos. Obrigado por tudo, Senhor, e fique sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Que assim seja, graças a Deus. Deus bem. Boa noite.